Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Vamos fazer a leitura do versículo de número 15. Quero agradecer ao pastor Erisvaldo, nosso líder, por nos colocar nessa escala e dar a nós a oportunidade de estarmos compartilhando com a igreja a palavra do Senhor. Também agradeço à mocidade, à liderança, pelas vossas orações ao nosso respeito. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor porque já fomos edificados pela sua palavra, pela sua presença. Eu acredito que aqueles que estão em comunhão com o Senhor já têm sentido o mover de Deus em nosso meio. E que nós queremos que assim Ele continue nos edificando e nos fortalecendo pela sua palavra. Queridos, a temática do nosso texto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite já está no versículo onde ele diz: diga ao povo que marche. E é o que eu venho trazer para a amada igreja nesta noite, é que nós precisamos marchar. Precisamos prosseguir, não podemos parar diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas que nos advêm. Precisamos marchar. Porém, o texto vem nos relatar algumas adversidades que podem contribuir para o nosso esclarecimento quanto à caminhada com Deus. Pois Moisés, não diferente do povo de Deus nos nossos dias, passava por momentos desafiadores, pois após vencer Faraó, através das pragas que foram lançadas no meio daquele povo, e conseguir a liberdade do povo, agora vivia-se com um desafio ainda maior, de manter aquele povo no foco daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Porque, meus irmãos, uma vez que o povo de Israel sai do cativo egípcio e começa a trilhar o seu caminho de liberdade, ele enfrenta alguns problemas como o deserto, como o desafio de andar em uma terra que não lhe era conhecida, andar no meio de uma nova realidade, pois estavam acostumados a serem servos, a serem orientados o que fazer, como fazer, aonde fazer. Eles eram delimitados nos seus espaços, porém agora, numa nova caminhada de liberdade, eles precisavam tomar iniciativas e atitude para essa nova vida. E junto com essa caminhada tinha os desafios, tinha as lutas. Porém, Deus estava com eles. O Senhor tinha um propósito sobre a vida deles. O Senhor tinha um plano traçado sobre esta nação, que foi lançado uma promessa sobre este povo. Eles seriam o povo de Deus, seria a nação escolhida. Foi eles que Deus projetou para ser os representantes de Deus na terra nos seus dias. Porém, até alcançar essa promessa, eles tinham que caminhar, eles tinham que marchar até chegar à terra prometida. Eles não poderiam parar, eles tinham que prosseguir avante. Porém, a palavra de Deus nos diz que este povo acampou, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Eles não poderiam sair e já adentrar na terra prometida. Deus queria trabalhar eles, queria ensiná-los, queria mostrar o seu grande poder, não só em livrá-lo, mas também em cuidar deles, em dar assistência, em dar providência.
em guardá-los, em mantê-los livres dos problemas que poderiam vir sobre a sua vida. E Deus escolhe Moisés como sendo aquele que seria o libertador, trazendo uma figura de Cristo como sendo o nosso libertador. E Moisés entra nessa missão de conduzir mais de 100 mil pessoas, 600 mil pessoas, eu acho que entre todas as tribos, se não me falha a memória. E motivar 10 pessoas é fácil. O difícil é você motivar milhões, né? E Moisés estava nessa grande missão. E por muitas vezes nós vemos ele meio que sem soluções humanas, mas ele sempre tomou a atitude correta de correr para a presença de Deus. Porém, eu quero vos relatar que para nós marcharmos, precisamos saber que há obstáculos, há desafios diante de nós. E em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 10 ao 12, vem nos lembrar este povo diante de Moisés, ao se verem livre, porém diante de si a ameaça que estava, pois de um lado tinha o mar, de outro lado tinha os egípcios. Eles começaram então a tomar uma postura de negatividade, não confiando naquele que os libertara. E o versículo 10 vem nos dizer assim, que quando o Faraó, os seus filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, pois isso temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, que nos tirastes de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que lhes falamos no Egito, dizendo: deixai-nos vir servir aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Queridos, a vida de liberdade traz sobre nós obstáculos que precisamos vencer, obstáculos que precisamos superar. E este povo, por não estar acostumado com liberdade, por ter sempre tudo às suas mãos, que satisfazia o seu ego, o seu ser, mesmo dentro das suas limitações temporárias, mesmo dentro das suas limitações físicas, eles começam a desejar, querer voltar para a velha vida, em não querer superar os obstáculos que estavam diante de si. Pois o que era o mar para o Deus que eles serviam? Porque eles viram como um Senhor, como um forte, os libertou das mãos dos egípcios. Eles foram testemunha das pragas que sobrevieram sobre aquele povo. Como Deus os preservou quando veio a matança sobre os primogênitos, e nenhum deles foram feridos, e nem os seus filhos foram tocados. Eles estavam conscientes disso, que o poder de Deus era suficiente para os guardar. Porém, meus irmãos, vencer obstáculo, vencer dificuldade é algo que nos incomoda. Principalmente quando os obstáculos fogem do nosso controle. Porque era um mar que estava diante deles. E quando nós vemos a figura do mar, nós lembramos que tem situações na nossa vida que elas fogem do nosso controle. Tem situações nas nossas vidas que elas estão além das nossas capacidades, estão além das nossas forças, estão além das nossas condições. E o que fazemos diante disso? Podemos parar e reclamar. Podemos parar e questionar a Deus. Podemos parar e de repente questionar os nossos líderes e dizer: a culpa é deles. Foi ele que nos trouxe para esse deserto. Se estamos nessa situação, é porque eles nos conduziram para essa situação adversa nas nossas vidas. Pois se eu estivesse lá no mundo, se eu estivesse ainda na velha vida, eu sairia dessa situação facilmente.
Mas agora eu fui dar ouvido. Ah, Moisés, por que fomos te dar ouvido, Moisés? Agora estamos nós com o mar na nossa frente. E ao pensar em voltar atrás, ele sabia que tinha um exército enraivecido, que não estava disposto à negociação, que não estava disposto a colocá-los na vida boa, porque eles bem sabiam que ainda quando eram escravos, por causa de Deus, lhe tiraram a palha, por causa de Deus, dificultaram que eles tivessem a terra para fazer os tijolos. E por causa de Deus, eles também sabiam que eles tinham sido punidos naquele povo. Então eles sabiam que voltar para aquela terra não seria nada fácil. Não seria algo tão simples assim. Porém, eles queriam voltar para essa terra. Eles preferiam as açoites, preferiam as humilhações, preferiam os desgostos do que batalhar por uma vida de liberdade. Nós já ouvimos neste altar, nesta noite, que ser crente não é fácil. Servir a Deus não é para qualquer um. E é verdade, meus irmãos. Não é para qualquer um. É só para quem está disposto a batalhar. É só para quem está disposto a enfrentar o mar. É só para quem está pronto para não retroceder, para dar um passo e não voltar atrás. É por isso que muitos preferem viver a vida inteira como escravos, do que experimentar a liberdade que temos em Cristo. É por isso que muitos, meus irmãos, nunca dão um passo em ter um compromisso com Deus, porque sabem que precisam enfrentar o mar, que precisam enfrentar os exércitos dos inimigos que estão enfurecidos contra nós, e que todos os dias tramam a nossa destruição, que todos os dias querem nos parar, querem nos tirar da presença de Deus e nos consumir. E eu digo para vocês que eles não estão brincando nessa caminhada. Assim como o faraó, que estava determinado a destruir aquele povo. Nós cristãos também temos inimigos que estão prontos a nos destruir. Mas às vezes, meus irmãos, a luta é tão ferrenha em servir a Cristo, que nós pensamos assim: o melhor era quando nós estávamos lá. E muitos de nós se vê seduzido, porque lá nós tínhamos comida, fartura, lá nós tínhamos o bem, lá nós tínhamos o cuidado do nosso Senhor, lá nós éramos acariciados pelos nossos mestres, lá os nossos senhores nos davam horário para dormir e para acordar, lá eles nos humilhavam, mas nos davam uma casa para morar. Olha que absurdo. Lá, eles nos pisavam, mas cuidavam dos nossos filhos. Lá, nós não tínhamos nome, mas levavam o nome do nosso Senhor. Lá nós não tínhamos moradia, mas o nosso Senhor cuidava de nós. É só engano, meus irmãos, porque aqueles que os dominavam tinham prazer no seu sofrimento, tinham prazer na sua dor, tinham prazer nas suas percas. Eles não contaram duas vezes em dizer assim: tirem todos os filhos homens do meio deste povo. Como nós podemos olhar para isso com bons olhos? Retirar os nossos filhos e entregar à morte no rio Nilo. Vocês imaginam quantas famílias não plantearam os seus filhos às margens daquele rio, por causa de um decreto que queria que o povo diminuísse, que o povo não prosperasse, e nós podemos achar que um Senhor desse é digno que nós olhemos para trás. Mas assim também,
Os inimigos da nossa alma têm consumido os nossos filhos. Têm tomado os nossos filhos. Mas o incrível que pareça é que nós, às vezes, nós pais, nós adultos, olhamos assim e dizemos, lá era melhor. Porque o exemplo começa em nós. A atitude começa em nós. O primeiro passo é nosso, de resguardar-nos e guiar as nossas famílias para a liberdade, para junto de Deus, no serviço do Senhor. Mas andar em liberdade tem obstáculos. E eu acredito que um dos maiores obstáculos é a incredulidade que esse povo demonstra. Este povo, meus irmãos, murmurava. E de repente, talvez nós digamos assim, mas esse povo é muito reclamão, murmurando, tinha de tudo. Meus irmãos, mas é fácil quando a gente está bem. O difícil é quando o inimigo nos tira tudo. E nós estamos no meio do deserto. E a gente não reclamar. A gente está no meio do sofrimento. E a gente não murmurar. Era assim que eles estavam. Fadigados, oprimidos, pelo calor, pelo cansaço, pois estavam caminhando fugitivos. E é uma hora que eles sentem o gosto da liberdade e se sentem ameaçados, eles começam a murmurar, porque é a nossa tendência natural, Não é assim? Como tendo algo, recebemos algo de alguém e de repente alguém nos toma, qual que é a nossa tendência? É reclamar. Por que, Deus? Por que me deu? Se o Senhor tomou de novo. Por que me desse se o Senhor ia requerer de novo para mim essas coisas? Murmuramos, reclamamos, somos incrédulos às vezes na caminhada com Deus. Mas o Senhor nos exorta nesta noite a marcharmos. O Senhor nos exorta nessa noite a não baixarmos a cabeça, a vencermos os obstáculos que estão diante de nós. O Senhor nos convida a levantarmos e pararmos de reclamar, de pararmos de olhar para o tamanho da imensidão do mar. Parar de olhar também para os exércitos dos inimigos. E andar na presença dEle. E andar de acordo com aquilo que Ele quer. Mas não tinha só obstáculos, tinha desafios, que era não parar diante dos problemas, não questionar os desígnios de Deus. Eles estavam murmurando, não era contra Moisés, eles estavam murmurando contra o Senhor dos exércitos. E Êxodo vem nos relatar que Deus demonstra o seu sentimento, dizendo assim, por quê, ô Moisés, tu estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. É como se Deus estivesse olhando para aquele povo e dissesse, vocês já esqueceram tudo que eu fiz? Por um acaso, todos os feitos que eu tenho feito no meio de vocês já esqueceram? Foi eu quem tirei vocês. Foi eu quem libertei vocês. Por que murmuram? Por que reclamam? Por que questionam os meus desígnios? Sou eu que estou no controle da situação. Fui eu que conduzi vocês até aqui. Fui eu quem escolhi vocês. Deus estava dizendo, não questione, não questione. Não faça rebelião contra mim. Porque eu tenho o melhor para vocês. Oh, aleluia. Meus queridos, quantas vezes nós como cristãos chegamos diante de Deus e questionamos a Ele, Deus, mas por quê? Por que, Deus? Acaso Deus erra? Não, Deus não erra. Acaso Deus falha? Não, Deus não falha. Acaso Deus desampara os seus filhos? Não, Deus não desampara os seus filhos.
mas nós questionamos os desígnios do Senhor. Achamos que nós temos soluções melhores do que a dele. Achamos que as nossas decisões são melhores do que a dele. E às vezes achamos que os nossos caminhos são melhores do que o dele. E entramos no embate com Deus e dizemos: Senhor, está errado. Este caminho não é para mim. Isso que está diante de mim não é o que eu quero para a minha vida. Quantas vezes nós no ministério, vocês que já foram chamados assim como eu, quantas vezes nós dizemos: será, Deus, que é isso? Será que o Senhor não errou na tua escolha? Não tinha alguém melhor? Um mais sábio, um mais inteligente, um mais capaz? Por que escolhestes a mim? Queridos, Deus não falha. Nós já ouvimos hoje que Ele escolheu Jeremias antes dele nascer. Ele sabe de todas as coisas. Quando Ele nos escolheu para a salvação e derramou o seu amor sobre nós de uma forma irresistível dentro de nós, Ele não estava errado, Ele não estava equivocado. É porque Ele tinha um projeto nas nossas vidas. Um projeto para que nós fôssemos luz nessa terra. Um projeto para que nós pudéssemos abrir os mares que surgirão diante de nós. Porque qualquer um outro povo se renderia, qualquer um outro povo se entregaria, qualquer um outro povo se lançaria também no mar. Só que o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é guardado pelo seu Senhor. O povo de Deus tem aquele que eles podem clamar: Deus, tem um mar diante de mim. Deus, tem um exército contra mim. E Ele vem em nosso socorro. O texto nos relata que Deus colocou uma nuvem, impedindo que o exército pudesse se aproximar do povo. E eles caminharam a noite inteira, e de tal forma foram guardados, que durante a noite, nem os exércitos poderiam chegar até eles, e nem eles tiveram tempo para parar, pois eram clareados, iluminados seus caminhos, enquanto eles prosseguiam no propósito de Deus. Não pare, marche, não pare, marche. O Senhor vai confundir os nossos inimigos. O Senhor vai batalhar as nossas guerras. O Senhor vai nos sustentar. E Ele vai guiar os nossos caminhos. Não parem, meus queridos, marchem. Não se deixem vencer pelos obstáculos. Não se deixem de desviar pelos desafios que estão diante de nós. Confia no Senhor. Moisés diz assim no versículo 13: então disse Moisés ao povo: estai quieto, acalmai-vos, e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará hoje, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis ver. Tende fé, vença os desafios. Talvez nós estamos falando assim: mas pastor, será que o senhor não está equivocado nas suas colocações? Pois nós somos uma igreja fervorosa, somos uma igreja amada por Deus, temos os dons do Senhor sendo manifestos no nosso meio. Pastor, será que o senhor não está fora do propósito? Não teria um outro tema? O Senhor conhece a sua igreja. O Senhor conhece os corações dos seus filhos. E Ele sabe que no nosso meio tem pessoas que estão lutando, que estão batalhando, mas que estão querendo parar, que estão querendo desanimar, que estão olhando lá para trás e dizendo: lá era melhor. Lá onde eu vivia escravo da bebida, do álcool, das drogas, da prostituição. Eu era escravizado pelo pecado, mas lá era melhor do que eu estou vivendo hoje.
temos muitos cristãos que vivem a vida com Deus, mas longe de Deus, porque estão na casa de Deus, mas os corações estão longe, olhando para trás e lembrando do Egito. Lá era melhor. Lá eu perdi meus filhos, mas lá era melhor. Lá eu perdi a minha vida, mas lá era melhor. E o Senhor vem hoje para curar as nossas almas e dizer assim: marcha, continua no propósito, não sai, não tira os teus olhos do Senhor, não desanime no meio do deserto, não pare por causa do mar, não desanime diante da incredulidade, clame, 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 eu ouvirei. Queridos, a palavra de Deus vem nos ensinar, através desse texto, que diante do propósito que Deus colocou para nós seguirmos, é necessário termos atitude, é necessário tomarmos posição. Nós vemos que Moisés não ficou parado, diante do desafio, ele corre para a presença de Deus. Ele vai pedir uma orientação, e Deus responde a ele dizendo: por que clamas a mim? Eu acho que a resposta de Moisés: Senhor, eu não tenho onde ir a não ser o Senhor. Eu não tenho aonde buscar a não ser o Senhor. Eu não tenho onde me socorrer a não ser em tua presença. Queridos, é preciso que nós, como servos de Deus, tenhamos atitude. Tenhamos atitude. A primeira atitude é nós buscarmos a orientação do Senhor. É buscarmos em Deus a solução. É buscarmos em Deus o direcionamento. É buscarmos em Deus a provisão. Porque sem eles, meus queridos, qual a diferença nossa para o povo do mundo, se nós não buscamos em Deus a direção? É preciso termos atitude. O povo de Deus não foi chamado para ficar paralisado. Não foi chamado para viver em inércia. O povo de Deus foi chamado para ter atitude nessa terra. Nós não somos deste mundo. O Senhor tem um propósito com a igreja. Um corpo está em formação. Um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Um dia nós ouviremos aqueles que se guardaram em santidade, ouvirão do Senhor a trombeta chamando os nossos nomes, e nós seremos arrebatados, tomados para junto de si, e já estaremos completo com o Senhor. Mas até lá, meus queridos, é preciso tomarmos atitude. Crente não foi feito para viver em cima do muro. Nós não fomos chamados para andar na indecisão. Sei, mas não sei. Estou, mas não estou. Sigo, mas não sigo. Obedeço, mas não obedeço. Temo, mas não temo. Essa inconsistência não faz parte das nossas vidas. O Senhor nos chama para termos atitude. Atitude, meus irmãos. Como homens e mulheres de Deus, como jovens que vivem na presença de Deus, precisamos ter atitude. Atitude. Mas vivemos em um tempo que pouco se tem atitude. Pouco se decide a respeito das coisas de Deus. Nós queremos que as pessoas façam por nós. Aí então anunciamos, temos oração no monte, e esperamos que alguém suba no monte por nós, para orar por nossas vidas. E dizemos, temos culto de ensino, e nós esperamos que alguém venha aprender em nosso lugar. E dizemos, temos culto de libertação, e esperamos que alguém seja liberto, mas nós mesmos não queremos ser libertos.
precisamos ter atitude, meus irmãos. É necessário que nós, como povo de Deus, não ficamos parados em cima do muro, indeciso diante das coisas que Deus coloca nas nossas mãos, pois o Senhor tem um propósito glorioso com as nossas vidas. Deus com este povo tinha um plano, ser glorificado no meio dos egípcios, porque no meio do povo de Israel, eles já conheciam o poder de Deus, porém tinha uma nação que estava com o coração endurecido, que questionavam os preceitos de Deus. E Deus falou: eu serei glorificado no meio dos egípcios. Eles verão o meu grande poder, eles verão a minha grande glória, eles conhecerão que eu sou diferente dos seus deuses, eles verão que eu não sou mais um, eu sou o único, o verdadeiro, o eterno. Eles saberão que eu não sou como os ídolos deles, que se põe o sol, a noite vem, e aquele Deus está dominado pela escuridão, e espera até o dia amanhecer para que ele ressurja novamente. Não são como os necromantes. Não, eu não sou como eles, diz o Senhor. Eu sou diferente, eu sou único, eu sou verdadeiro. Deus queria mostrar não só para aquele povo, Deus queria mostrar para todas as nações em volta, porque depois dessa libertação, diz a palavra de Deus, que todos os povos temeram o Senhor, e disseram: cuidado com este povo que está vindo aí, pois ele serve um Deus, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Este Deus que está diante deles, ele vence todas as batalhas. Este povo é ousado, este povo é imbatível, porque o Deus deles, não é dobrado, não é vencido. Deus tinha um projeto com aquela nação, porém aquele povo precisava ter atitude, para que a glória de Deus fosse evidenciada naquele lugar, no meio daqueles povos. Assim também Deus espera que nós, o povo de Deus da atualidade, chamado igreja, tenha atitude, para que o nome dele seja glorificado nos dias de hoje, como foi no tempo dos egípcios. É preciso que nós tomamos a atitude, meus irmãos, de buscar ao Senhor. Deus, o que tu queres com a minha vida? Senhor, o que tu queres para mim? Senhor, qual é o teu propósito comigo? Senhor, eu sei que não foi só para ficar no banco, Senhor, não só para ficar na cadeira, não me chamaste, não me separaste somente para ter um cargo dentro da igreja. Não, Senhor, o que tu queres? Eis-me aqui, me mostra, eu quero ter atitude, Senhor, me guia. Oh, meus amados, precisamos consultar o Senhor nos nossos quartos, no monte, de madrugada, buscar a Deus, para sabermos qual é a orientação dEle, não importa se somos pequenos ou grandes. Pois eu, com 13 anos de idade, já dizia: Senhor, o que tu queres de mim? Um dia, quando eu entendi o Evangelho, eu dizia para Deus: o que tu queres de mim? O que tu queres com a minha vida? Me mostra a tua vontade, me guia, Senhor. Precisamos ter atitudes, meus queridos, de buscar o Senhor, para sermos orientados por Ele. Mas não basta sabermos o que o Senhor quer, nós precisamos tomar uma posição, porque todos os dias somos revelados aqui nesse altar. Todo dia que tem culto, homens de Deus se levantam neste lugar, mulheres de Deus se levantam neste altar, e Deus ministra nos nossos corações, e Deus fala com a sua igreja, e Deus anuncia os seus projetos, os seus planos para nós. Então não adianta só nós sabermos o que Deus quer conosco, nós precisamos assumir uma posição. E Deus diz para Moisés, versículo 21, versículo 16, primeiramente diz assim: e tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o,
para que entre os filhos de Israel e passe pelo meio do mar em seco. Deus falou para Moisés: tu levanta a tua vara, estende as tuas mãos sobre o mar e divide-o, para que entre os filhos de Israel e passe pelo meio do mar seco. Tu, eu, nós precisamos tomarmos uma posição. Eu fui chamado. Eu sei o que o Senhor quer da minha vida. Estou aqui, Senhor. Agora eu preciso fazer o quê? Estender as minhas mãos e agir. E o versículo 21 dizia: então estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e fez o Senhor que o mar se retirasse por um forte vento oriental toda aquela noite, e mudou o mar em terra seca, e as águas ficaram divididas. Como nós vamos ver o sobrenatural de Deus, o poder de Deus caindo sobre nós, se nós não tomamos uma posição. Deus quer fazer, Deus quer usar, Deus quer usar grandemente a sua igreja. Isso, meus irmãos, não é só para os ministros, não é só para os presbíteros, não é só para os pastores, não é só para os diáconos e as diaconisas, não é só para os cooperadores, não é só para as missionárias, não, isso é para toda a igreja. Deus quer nos usar, Deus quer fazer grandes mover, Deus quer levantar uma igreja que estenderá uma mão lá fora e abrirá o mar e mostrará um caminho de libertação para o povo. Porém, nós precisamos nos mover e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado, me usa, Senhor, eu quero tocar no enfermo e curar. Oh, meu Deus, eu quero libertar, eu quero fazer a tua obra. Meu Deus, eu quero cumprir o teu propósito na terra. Aonde tu me mandares, eu quero ser usado por ti. Eu não vou me acovardar mais, eu não vou fugir mais. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, demonstra o teu poder na minha vida. Precisamos, meus irmãos, precisamos tomar uma decisão, uma posição, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. E é lógico, nós precisamos baixar, Vivemos uma pandemia terrível, onde o povo atrofiou, né, pastor Esvaldo? O povo de Deus atrofiou, e nós nos acomodamos, e já não ouvimos mais o gemido das almas aí fora, já não ouvimos mais a necessidade do homem e da mulher sem Deus. Mas está na hora de nós marcharmos, está na hora dessa igreja se levantar no poder de Deus, se levantar na autoridade de Deus e marchar, e não parar, e se edificar, e se fortalecer, e ser um vaso nas mãos de Deus para a glória do seu nome. Deus diz para Moisés, diz aos filhos de Israel: e marchem. E o versículo 22 diz: então os filhos de Israel, eu estava tentando entender a majestade desse momento, entraram pelo meio do mar em seco, tendo as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda. Até então eu tinha uma compreensão que o mar abriu, um lado formou a montanha de água, né, porque foi intervido o fluxo, e o outro lado secou, seria a lógica. Mas, como se trata de um mar, eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de colocar água na banheira, e colocar e tentar dividi-la. Há uma pressão enorme para que os dois lados se juntem novamente, não é verdade? E isso forma uma muralha. Agora, imagina o pavor deste povo diante daquelas águas que foram só crescendo dos dois lados. E eles tinham que
Atravessaram o mar. A urgência de fazer, de obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque primeiro os egípcios estavam chegando. Segundo, Deus tinha pressa em cumprir o seu propósito. E diz a palavra de Deus que assim que eles atravessaram, Moisés levanta as mãos e as águas retornam novamente. E eu imagino o estrondo, eu imagino o barulho, eu imagino o que aconteceu naquele instante. Talvez o pavor dos que estavam dentro foram tão grande quanto os que estavam fora, em ver o livramento de Deus e o todo que estava acontecendo. Mas isso só foi possível porque um dia eles obedeceram a Deus e resolveram marchar, resolveram seguir em frente, obedecer o Senhor e não temer o Senhor, e não temer o que estava diante deles. Eu vos pergunto, qual é o mar que está impedindo você de caminhar? Medita comigo um pouco. Qual é o mar que está diante de ti, que até hoje tem impedido você de dar mais um passo na presença de Deus? O que te impede você hoje de tomar uma decisão de seguir a Cristo, de entregar o teu coração ao Senhor? O que mar é esse que te impede de ver que diante de ti há um Deus poderoso que pode o romper e te levar à vitória? Qual é o mar que te impede você de fazer a vontade de Deus? Qual é a luta que tem te ameaçado, que tem impedido você de fazer a vontade de Deus? Eu te pergunto novamente, que exército pode ameaçar os filhos do Deus Altíssimo? Que exército na terra pode ameaçar aqueles que estão guardados no Senhor? Paulo vai expressar a sua segurança e a sua convicção, dizendo assim que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem no céu, nem na terra, pode ser capaz de nos tirar da presença de Deus, quando estamos marchando junto com Ele. Que exército te impede? Que vozes te impede você de tomar uma decisão? Às vezes a ameaça nos impede. Às vezes as ameaças nos impedem. Eu vou perder os meus amigos. Eu vou ter que deixar coisas para servir ao Senhor. Só que todos aqueles que resolveram relutar e ir contra o Senhor foram destruídos no mar. E eu pergunto aos irmãos, nós faremos por onde? O nome de Deus seja glorificado? Ou lamentaremos na beira do mar e dizemos, eu não consigo. Cheguei no meu limite, Senhor. O mar é muito grande. Eu sei que se eu cair nesse mar, eles são mais de 5 quilômetros de extensão. É um mar. Tem ondas, tem feras. Eu vou morrer. Mas eu sei também, Senhor, que se eu voltar, tem um exército me esperando para me destruir. Será que nós vamos ficar murmurando na beira do mar? Será que vamos ficar lamentando na beira do mar? Ou vamos marchar? Eu quero encerrar com os irmãos lendo o versículo de número 4 do capítulo 14. Porque diz assim o Senhor: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios
que eu, o Senhor, e eles, que eu sou o Senhor, e eles fizeram desta forma. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e serei glorificado em Faraó. Será que onde passamos, as pessoas reconhecem o Senhor em nós? Deus está sendo glorificado nas nossas vitórias, nas nossas conquistas? Deus está sendo engrandecido nas nossas vidas? Queridos, Deus nos chamou para uma grande obra. E nesta obra Ele contava com pastores, com diáconos, com presbíteros, com diaconisas, cooperadores, missionários, evangelistas. E Ele contava com a igreja para fazer essa grande obra. Eu não sei se os irmãos têm pensado nisso, mas nós somos representantes de Deus aqui na terra. Isso ao mesmo tempo que é um grande peso, pois temos a responsabilidade de expressar a glória de Deus através das nossas vidas. É um grande privilégio, que talvez só entenderemos quando estivermos na glória junto dEle. Aqueles que forem, estiver junto dEle, o tamanho do privilégio que é dado a cada um de nós todos os dias. Porque, meus queridos, Ele poderia ter escolhido anjos, Ele poderia ter encerrado a história ali, no Gênesis, com Adão e Eva. Mas nós somos ensinados nesta noite, nas palavras do nosso pastor, que Ele nos amou. Ele nos amou. E este amor é tão grande que Ele resolveu expressar a sua glória através das nossas vidas, para que nós fôssemos como os luzeiros na terra, para que onde fosse um cristão colocado, a sua luz brilhasse e a glória de Deus resplandecesse no ambiente, para que o nome dEle seja glorificado aonde um cristão passar. Eu sei que muitos têm tentado desencorajar vocês. Eu sei que, inclusive os jovens, muitos têm tentado tirar a atenção de vocês, com jogos, ofertas, propostas, ilusões. Mas isso não é só para os jovens. Temos muitos cristãos, já adultos, maduros na fé, que todos os dias têm sido vencidos pelos exércitos do inimigo. Mas eu quero dizer para você, que Deus nos chamou para nós marcharmos, para nós não se rendermos, pois Ele tem um propósito com as nossas vidas, é que o nome dEle seja glorificado. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós orarmos, pois preciso entregar o microfone àqueles que estão na direção, e sou grato pela oportunidade. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele mude o rumo das nossas vidas, que Ele nos dê força para marchar, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê poder e autoridade para não nos rendermos diante daqueles que se levantam contra a igreja de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque somos privilegiados, ó Deus. Tu bem sabes, Senhor, que talvez a nossa limitação não nos deixa compreender a grandeza do que o Senhor tem para a Tua igreja. Mas, Senhor, nós te pedimos que mesmo nas nossas limitações, o Senhor cumpra os Teus propósitos para a Tua igreja. Senhor, nesta hora eu te peço pelos Teus filhos, pela Tua igreja, Senhor, que tem andado aqui na terra, tem enfrentado desertos, tem enfrentado, ó Deus, exércitos, tem enfrentado o mar, tem enfrentado, ó Deus, a murmuração, tem enfrentado a incredulidade, tem enfrentado o desânimo. Senhor, meu Deus, eu clamo por eles e peço que o Senhor visite cada coração nesta noite, Senhor.
Visita cada história nesta noite, meu Deus. Sonda o íntimo dos teus filhos e encha eles, e encha-nos, ó Deus, a todos nós, eu me incluo. Encha-nos, ó Pai, com a tua presença, encha-nos com o teu poder, encha-nos com a tua autoridade, encha-nos com ousadia, que sejamos luz, que a tua glória resplandeça sobre nós, e que ao sairmos daqui, Senhor, possamos resplandecer o teu evangelho aí fora. Oh meu Deus, que saiamos daqui, meu Deus, rompendo os mares, vencendo os exércitos, cheios de poder e de ousadia, com uma posição certa, na tua presença, com a posição de vencedor. Meu Deus, não podemos continuar nessa posição de nos acovardarmos, de baixarmos a guarda, de querermos recuar. O Senhor nos chamou para marcharmos, porque o Senhor tem um propósito, e o Senhor não tarda em buscar a tua igreja. A tua promessa, cada dia, ó Deus, se torna mais visível em nosso meio, e nós anseiamos que ela se cumpra, Pai, o quanto antes sobre nós. Enquanto isso não acontece, nos encha para nos permanecermos de pé. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.